A paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, que cura, que liberta, que salva, que batiza com o Espírito Santo e leva para o céu de glórias, para quem o serve, para quem o aceita como o seu Salvador, o Salvador da sua vida, para que se arrependa de seus pecados e pede perdão a Ele através da sua morte de cruz e passa a ter o nome escrito no livro da vida. Essa é a maior vitória que um ser humano pode ter nessa terra. E a partir daí, ele tem a garantia de viver eternamente no céu de glórias, na eternidade, na beleza da santidade de Deus, adorando a Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus, com a presença de Deus poderosa, permanente, face a face, durante toda a eternidade, do Deus vivo, maravilhoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem aceita Jesus tem uma vida abençoada na terra. Vai vir lutas, mas Ele está presente nas lutas. E no final, céu de glórias, a maior vitória da vida de um ser humano e um indivíduo. Quero trazer aqui entregar alguns pensamentos, sobre situações contrárias que acontecem na vida, que nada mais é para fortalecer, para abençoar, que são sobre as dificuldades. Quero trazer um pensamento sobre a dificuldade. Muitas pessoas estão enganadas sobre a dificuldade. A dificuldade, na realidade, ela é um aprendizado, ela é uma bênção. A dificuldade, ela chega na vida de um indivíduo para abençoar, para transformar, para moldar, para trazer um novo caráter na vida de um indivíduo, que só vem através da dificuldade e da dor. Toda transformação só vem através da dor. E essa dor, que é permitida por Deus, que está inserida nas dificuldades, ela traz uma mudança de caráter, uma mudança na vida de um indivíduo. E o indivíduo que passa por transformações em desertos, em situações contrárias, adversas da sua vida, ele vai ter uma autotransformação. Uma transformação poderosa, maravilhosa, que com um certo tempo vai trazer uma grande maturidade na vida de um indivíduo, que só é feita através de momentos de dor, de momentos de dificuldade. A dificuldade, ela não vem para destruir, ela vem para abençoar. E poucas pessoas entendem isso. A dificuldade, ela abençoa, ela instrui, ela ensina, ela faz com que o ser humano se torne a sua melhor versão de si mesmo. Pessoas que escolhem um caminho mais curto, um caminho mais fácil, e não um caminho significativo, um caminho abençoado, ao qual Deus traz para a vida do ser humano, pode lhe trazer um desastre no futuro presente. Pessoas que escolhem um caminho fácil, em vez de um caminho significativo, estão automaticamente destruindo algum legado de vida que possa trazer. O caminho fácil é um caminho rápido e veloz para o arrependimento. Ele traz um arrependimento no futuro, porque o caminho fácil, ele é destrutivo. Ele não abençoa. Ele parece ser lindo, maravilhoso, o caminho fácil. Mas o caminho fácil, ele é um caminho de destruição, não é um caminho de significativo, não é um caminho digno. O caminho fácil, ele todos os dias é apresentado na vida do indivíduo. Todos os dias, quando o indivíduo amanhece, o caminho fácil chega à sua porta. E ele bate, e se o indivíduo, encantado com o caminho fácil, com o caminho curto, se ele abrir esse espaço para o caminho fácil entrará. E automaticamente, aparentemente, ele aparecerá como um caminho de solução. Ele vai ser, aparentemente, um solucionador para aquele prezado momento. E o indivíduo encantado com o caminho fácil se permitirá permanecer nele. E ao permanecer, ele automaticamente destruirá o seu futuro. Quem escolhe o caminho fácil está fugindo da responsabilidade de si mesmo. O caminho fácil não traz responsabilidade, não traz aprendizado. O caminho fácil, ele é completamente destrutivo. Ele é contra aquilo que é certo e aquilo que é verdade. O caminho fácil, ele mostra uma suave caminhada. Ele mostra uma linda caminhada,
mas na verdade é uma caminhada de destruição, de danificação, em caráter e pessoa de um indivíduo. O caminho fácil, ele vem para enganar, e muitos caem nesse caminho fácil. A sua trajetória, ele tem um início suave, mas o seu final é destruidor. O caminho fácil parece um caminho de grande significância, mas na verdade ele não traz nenhuma significância, nenhuma abundância, ele não traz projeção e nem produção. Ele anda lado a lado com a destruição, que aparentemente é suave, mas completamente destrutivo. O caminho fácil, ele vem para destruir o futuro de um indivíduo. Quando ele acha que aquele caminho que bateu na sua porta pela manhã vai mudar toda a sua perspectiva e trajetória de vida, na verdade vai trazer destruição para a dificuldade do caminho significativo não está dizendo para você recuar, mas para você avançar. A dificuldade do caminho significativo, ela não está dizendo para você parar, mas para prosseguir. Mas o caminho fácil é diferente. O caminho fácil são termos suaves de se viver. Mas o caminho significativo, ele traz a dificuldade. Mas a dificuldade do caminho significativo, ela mostra um futuro garantido. Um futuro abençoado. Um futuro seguro para aqueles que se saem do caminho fácil, se permanecem no caminho difícil, no caminho significativo. O caminho digno é o caminho a ser seguido e não o caminho fácil. A projeção do caminho fácil, ela aparentemente é uma projeção maravilhosa. Ela é aquela projeção que você vê, você tem uma vista aparentemente presente de algo que vai trazer resultados significativos, que tem nada a ver com o caminho fácil, no presente, e você vai ter uma alta produção da vida. Mas na verdade o caminho fácil é um caminho que vem para desfazer, para destruir, para danificar a vida de um indivíduo. E o indivíduo que se permite entrar no caminho fácil, ele automaticamente está destruindo todo o seu futuro. Não existe futuro para quem entra no caminho fácil. O futuro não está presente para quem está no caminho fácil. Não vai existir futuro para quem tem o caminho fácil. Não vai haver legado, não vai haver testemunho de vida para quem está no caminho fácil. Quando alguém escolhe o caminho fácil em vez do caminho significativo e o caminho que vale a pena caminhar, a escolha do caminho fácil, ela traz para o ser humano, para a sua família e para o seu meio, destruição. Porque o indivíduo que escolhe o caminho fácil, ele vai querer passar para terceiros a forma e como viver, e como caminhar e trazer essa promoção, vai trazer tudo o que envolve o caminho fácil para os terceiros. E os terceiros, vendo e não analisando que o caminho é fácil, eles podem entrar no caminho fácil e vai haver uma autodestruição. Porque o caminho fácil, ele promove. Ele não só promove aquele indivíduo que entrou nele. Ele entra no indivíduo para promover para mais indivíduos. E indivíduos se encantam com o caminho fácil, escolhem o caminho fácil e desistem do caminho significativo. É aquele que traz dificuldades, mas que vai edificar, que vai abençoar, que vai garantir e trazer um grande futuro presente. Para aqueles que escolhem o caminho significativo e recusam o caminho fácil. Quando o indivíduo escolhe o caminho fácil, ele não está evitando a dor, ele está adiando a dor. A dor, ela está guardada no futuro, esperando aquele que escolheu o caminho fácil. Quem escolhe o caminho fácil acha que evita a dor, se desvia da dor. A dor apenas, ela transcende para o futuro e está aguardando. Quem escolhe o caminho fácil não está escolhendo o seu futuro. Quem escolhe o caminho fácil está diluindo seus sonhos singulares pessoais. O caminho fácil, ele traz arrependimento, ele é destrutivo. O arrependimento do caminho fácil não é agora, é no futuro. Pessoas que entram no suave caminho fácil agora e acham que estão adiantando as dores. No momento presente, ele está transferindo as dores do caminho fácil para o futuro. E as dores do caminho fácil não são dores presentes, hoje, amanhã, não tem mais. As dores do caminho fácil são dores permanentes. Pessoas que escolheram o caminho fácil
no futuro presente, conviveram e viveram durante toda a vida. Por causa das suas decisões erradas, conviveram com dores permanentes, porque se permitiram escolher o caminho fácil. Quando o caminho é difícil, é dificultoso, e quando é de Deus em primeiro lugar, você tem a certeza, o sinal, que você está no caminho certo. Mas que se permite escolher o caminho fácil, está se permitindo se autodestruir e não criar um legado de vida para a sua vida e para a sua família e para o futuro dos seus. É encantador o caminho fácil. Ele chega toda manhã batendo na porta. Ele oferece facilidades, suaves facilidades, caminhadas, jornadas curtas, fáceis de fazer e talvez até de concluir. E muitos escolhem esse caminho. Mas o final do caminho fácil é um final de destruição e morte. Porque evitam fazer o certo e o correto, evitam o caminho digno, evitam o caminho significativo para permanecer no caminho fácil, que é o caminho destrutivo. Glória a Deus. O caminho fácil, ele é o oposto daquilo que é certo, do que é significativo, do que é correto. A consciência de quem está no caminho fácil é uma consciência ludibriada com o momento presente. Quem está presente no caminho fácil não tem a consciência, a sã consciência e a maturidade de entender e compreender os danos que o caminho fácil vai trazer no futuro, no amanhã. A dor do caminho significativo, do caminho correto, do caminho certo, ela é uma dor temporária. Os seres humanos vão viver a dor do caminho significativo por um certo tempo de vida, uns certos momentos, um momento temporário. Mas quem escolhe o caminho fácil, essa dor vai ser uma dor permanente. Um dia ela chega, que se mantém no caminho fácil, que está com sua mente completamente ludibriada, atrofiada, encantada com o fácil, não tem a perspectiva e aguarda que a dor das decisões erradas que tomou um dia vai chegar, mas um dia ela vem. Mas quem escolhe o caminho significativo, o caminho certo, correto, passará por dores temporárias, em momentos presentes. E essas dores vai trazer uma riqueza de conhecimento, de aprendizado de vida, de fortalecimento de vida. E esse fortalecimento, essa riqueza, esse conhecimento, que vem através do caminho significativo, que atrai as dificuldades para fortalecer a melhora de um caráter do indivíduo, o indivíduo vai aprender e vai levar isso durante toda a sua vida. Mas o caminho fácil não promove isso. Ele promove só facilidade. O caminho fácil, ele faz com que sonhos pessoais humanos, que vai primeiramente de acordo com o querer da vontade de Deus para realizar. Mas quando o ser humano pensa, e ele quer realizar algo, no sentido natural, como eu sempre falo, o caminho fácil não vai criar situações para que esse sonho seja realizado. Porque o caminho fácil é um caminho de ilusão. É um caminho completamente destrutivo, que não traz resultados, que não promove o ser humano, que não faz com que um homem, um indivíduo, uma mulher passe de uma fase para outra. Não existe fase futura presente aguardando quem está no caminho fácil. O caminho fácil é isolamento. O caminho fácil é o homem preso, uma mulher presa, isoladamente na facilidade, na promoção que o caminho fácil traz e promove. E eles acham e tendem, numa falsa compreensão errada sobre o caminho fácil, que aquilo ali é o limite da sua vida, não pode ir mais adiante. O caminho fácil faz com que um ser humano trave, que ele não possa seguir adiante. Ele entende que não tem condições de seguir adiante, porque o caminho fácil não traz aprendizado, não traz conhecimento, só traz destruição. Quem entra no caminho significativo, que traz dificuldade, ele traz a compreensão que ele aprendeu, se fortaleceu, através da dificuldade, das lutas que o caminho significativo traz, e ele sabe que ele pode passar para uma próxima fase, diferente do caminho fácil, que não traz nenhum aprendizado, mas apenas destruição e isolamento. A dificuldade que encontrada no mundo significativo, ela não é um sinal para recuar, mas para avançar. A resistência que é encontrada na significância da vida,
com as decisões significativas que a gente toma, que vai haver resistência através da dificuldade, ela não é um sinal para recuar, mas para prosseguir. O mundo, ele nos ensina que se algo é difícil, devemos evitá-lo e automaticamente procurar um caminho fácil. O mundo tenta nos ensinar que aquilo que é fácil é bom e o que é difícil traz destruição, demora, traz dificuldade. O mundo quer nos ensinar para evitar aquilo que é difícil e procurar o que é fácil. Isso é um erro gravíssimo. E alguém que adere a esse tipo de mentalidade está automaticamente destruindo o seu futuro. Porque é na dificuldade que vem os aprendizados, é na dificuldade que vem a maturidade para a vida. A dificuldade, ela não é uma inimiga, ela é uma aliada. E quando nós oramos buscando a Deus na dificuldade para nos fortalecer, nos abençoar, nós saímos vitoriosos das dificuldades. Porque todo ser humano passa por lutas, ninguém está ausente de lutas. Mas existem pessoas que procuram o caminho mais fácil, que na realidade é o caminho mais difícil. O caminho mais difícil é o caminho que vem para abençoar. E o caminho mais fácil, ele não vai evitar o caminho difícil. Ele só vai adiantar a dificuldade permanente na vida lá no futuro. Então, pessoas buscam o caminho fácil para evitar o caminho difícil, mas não sabem que a danificação do seu futuro, do seu projeto de vida, está encontrado no presente caminho fácil e não no caminho difícil, que é o caminho que abençoa, que matura o ser humano, que traz maturidade, conhecimento, experiência de vida e entendimento para a vida. E esse tipo de mentalidade é uma mentalidade errada para quem escolhe o caminho fácil e se dá a permanecer nele e não desiste nele. E o mundo tenta todos os dias trazer para nós, batendo nossas portas, que o caminho fácil é o caminho a ser seguido, é o caminho a ser apresentado. Ele traz uma promoção para a vida, ele promove tudo o que há de bom para a vida. O caminho fácil traz para você, no hoje, no amanhã presente, facilidades, e você se encanta com aquilo, porque tudo é fácil, é simples, é fácil de fazer, manusear, é fácil de suportar, não existe dificuldade, mas isso é um erro gravíssimo. Enquanto você permanece no fácil, o difícil está te aguardando lá no futuro presente. E não apenas por momentos, mas para ficar permanentemente na vida daquele que escolhe hoje no presente o caminho fácil, que é destrutivo. Na vida todos os dias fazemos escolhas. Escolhas boas e abençoadas, escolhas que venham a destruir, a danificar. E fazer a escolha correta é importante para cada indivíduo nessa terra se permanecer feliz, bem abençoado na vida. Então nós escolhemos todos os dias. Escolhemos e damos a nos escolher. E escolhas são oferecidas a nós através de pessoas para trazer para nós um caminho fácil. Então, quando o caminho fácil aparece, é você que escolhe permanecer no digno, no caminho abençoado, no caminho significativo, ou escolher o caminho fácil. O caminho significativo vai trazer dificuldades, vai trazer dores, vai trazer pressões, vai trazer momentos que você vai clamar a Deus para suportar, mas Deus vai te abençoar e vai te ajudar a passar esse momento de dificuldade no caminho significativo. Que você não pode evitar, você tem que abraçar, porque o caminho significativo que traz dificuldades, ele é teu aliado, ele é teu amigo. O caminho significativo, ele vem para você, para te moldar, para te abençoar, para te dar futuro. Que é o oposto do caminho fácil. Que ele vem para trazer aquela suave ar de falsa realização, aquela falsa alegria de momentos presentes, aquela satisfação temporária, que você não vai trazer uma observação, uma orientação sua e no seu ambiente sobre o futuro, mas o futuro está aguardando aqueles que escolhem permanecer e viver no caminho fácil, que é o caminho destrutivo, o caminho das facilidades da vida. É uma escolha entre o caminho fácil e o caminho difícil. O caminho fácil é o destrutivo e o caminho difícil é o que vem para abençoar, para moldar e para trazer um estado de qualidade de vida para todo ser humano.
O caminho difícil, ele muda todos os aspectos do estado do ser humano. Cada aspecto do estado humano, cada ponto de um estado humano, ele vai sendo gradativamente modificado para melhor, mudando em áreas do caráter do ser humano, em aprendizados de vida, em ponto de vista para o mundo, em conhecimento, no entendimento, porque a dificuldade gera isso no ser humano. A dificuldade, ela não é inimiga, ela é uma aliada para quem escolhe o caminho difícil. Mas para quem vai para o outro lado e busca o caminho fácil, não tem futuro. É um engano presente, mas não vale futuro. O caminho difícil, ele não é difícil porque você não é capaz. Ele foi projetado para você se tornar capaz. Quando você percorre o caminho difícil. Às vezes você acha que você não é capaz de suportar aquilo que você vai vivenciar no caminho difícil. Mas você é projetado para você tornar-se capaz quando você está em um caminho difícil. Pessoas que entram no caminho difícil, quando elas iniciam o caminho difícil, muitas pessoas acham, não vou conseguir, não consigo chegar até lá. E chegam, porque se tornou capaz de vencer e se projetar num caminho que é difícil. E esse é o caminho que abençoa, que ajuda, que faz abençoar, que traz uma mudança de vida na vida de um indivíduo. Mas o caminho fácil é estagnação, é destruição. O caminho fácil, ele traz uma projeção presente de que tudo é maravilha, mas ele não mostra o futuro destruidor. O caminho fácil é como uma água em um rio parado, em um rio poluído. A água vem, para, estaciona e ela junta, cheia de bactérias, e vai ficando aquela água parada, sem vida, e um dia se torna aquela água morta. Porque isso é que traz o caminho fácil. A estagnação daquilo que é para percorrer, daquilo que é para se fazer. O caminho difícil é como o rio. Aquele rio de correntes, de águas cheias, que percorre, vai passando pelas pedras, vai passando pelos desvios das dificuldades da vida, vai caindo, vai desviando nas margens do rio e vai seguindo em projeção, em crescimento. E não importa se vai vir um desvio, uma pedra na frente, o caminho difícil faz com que passe pelas pedras, faz com que passe pelos desvios da vida e vai seguindo, até chegar no ponto culminante, que é no oceano, que é na parte que é para desaguar, que é para ser abençoado. Mas o caminho fácil não, é um rio parado. Aquele rio parado com pastas, sem vida, cheio de bactérias, fedendo, com a água completamente estagnada. Esse é o caminho fácil. Ele vem com um sentimento de promoção, de crescimento, aparentemente, mas ele não sai dali. Se permite ficar ali parado e não crescer e desenvolver, diferente do caminho difícil, que é crescimento e desenvolvimento, e leva para um caminho de projeção e de crescimento. Um pouco da jornada desafiadora, do caminho desafiador, ele vem para tornar um indivíduo um ser excepcional. E quando o indivíduo se permite entrar nesse caminho, ele vai trazer uma compreensão que todas as fases dessa jornada, ele vai se tornando um ser excepcional, porque ele está aprendendo, e esse aprendizado vem através das dificuldades, que é o oposto do caminho fácil, é o contrário do caminho fácil. Então, se permitir a entrar em um caminho difícil e viver passos de uma jornada desafiadora, vai tornar um indivíduo um ser excepcional. Isso é maravilhoso. Porque o indivíduo vai viver uma vida de constância, de resiliência, de aprendizado, de transformação. E cada dia mais vai se achar na condição de vencer qualquer batalha que venha aparecer na sua vida. Porque é isso que o caminho de dificuldade promove. O caminho de dificuldade promove um senso comum, uma consciência de que um ser que passa por ele está apto
para vencer obstáculos da vida, porque houve um aprendizado, houve um desenvolvimento através das situações difíceis, dos momentos difíceis, que foi encontrado no caminho significativo, que é o caminho que abençoa, que ajuda e que prepara para a vida e que faz com que o indivíduo chegue à distância muito mais aquilo, fala no sentido natural do que ele pensa, de acordo com o seu estado de vida, de acordo com o que Deus quer com ele. Porque tem o querer e a vontade de Deus na vida do ser humano. Fala aqui numa projeção natural humana. Agora, o caminho da facilidade, ele traz uma oferta presente, diária, até ser estagnado e destruído. Que o conforto, que aquela vida de estagnação, aquela vida parada, monótona, né, de falsos presentes, falsos ganhos, de falsos momentos de regozijo, presentes poucos, vai trazer uma vida triunfante, onde é o oposto daquele que escolhe o caminho da dificuldade, que traz o aprendizado. A vida fácil, ela mostra uma suave facilidade e uma suave e aparentemente, entre aspas, bons momentos de vida em um curto período da vida. Mas o futuro é permanentemente de destruidor e de arrependimento. E é só uma moeda cara que, para aqueles que escolhem o caminho da facilidade, eles vão pagar porque escolheram esse caminho. Quando o preço do fácil é pago na moeda do arrependimento, esse preço vai ser pago. Um dia a conta vai chegar. O preço de escolher o caminho fácil hoje vai chegar amanhã. A conta chega. A conta não está atrasada. Ela nem adianta nem se atrasa. A conta não se perdeu pelo caminho. A conta não se desviou. A conta está vindo ao encontro daqueles que agem e vivem na facilidade. A conta está chegando. E vai chegar um momento que ela vai chegar e ela não vai bater na porta, ela vai entrar. E quando a conta entrar, ela vai entrar para destruir. Para aqueles que obtiveram, que buscaram, que se sentiram suaves, alegres, entre aspas, nos poucos momentos que o caminho da facilidade promove, que é o caminho de destruição. Não no começo, mas no futuro próximo. Então, o caminho da dificuldade, ele traz dores, ele drena, né, a nossa energia, ele drena momentos nossos, né? Ele traz desconforto, ele não traz conforto, ele traz desconforto, e muitos que estão no desconforto amanhã buscarão e encontrarão conforto, porque hoje no momento eles estão no momento do caminho significativo, que traz dificuldades. Então, é uma decisão própria escolher entre o caminho fácil e o caminho significativo. E o caminho significativo é o que abençoa e traz vida. O caminho da facilidade é o que traz ilusão permanentemente, naquele momento presente, temporário, e de uma destruição permanente para a vida. É a destruição do caminho do fácil. Existem dois caminhos, o significativo e o fácil. E escolher é uma decisão pessoal e natural de cada um. Ele vem e bate na porta. E escolher faz parte de cada ser humano nessa terra, de cada indivíduo, entre ele escolher o fácil e o significativo. Ambos vão colher aquilo que eles promovem. O fácil, colhe hoje, no momento, algo temporário. O significativo é dor e sofrimento, mas traz um futuro de conforto, de excelência, de paz e de bênção, e de um grande legado de vida, por quem escolheu o caminho certo e correto, que é o caminho desafiador, que vem através do caminho significativo e não do caminho. Vamos ler aqui a palavra de Deus vivo, do nosso Deus maravilhoso, que é a regra de fé e vida, que traz vida, que traz transformação de vida, que traz salvação para o indivíduo e leva para o céu de glória através da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler aqui no Salmos 25, a partir do verso 4, diz assim a palavra do Senhor:
Faz-me saber os teus caminhos. Ensina-me, Senhor, as tuas veredas. Guie-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor, e ele ensinará no caminho que se deve escolher. Qual o caminho? É Deus, é Jesus. A palavra do Senhor diz lá no livro de João, lá em João 1, Jesus deu uma declaração sobre ele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, Deus, senão por mim. Existem caminhos nessa terra que temos que tomar decisões na capacidade que Deus nos deu para o nosso entendimento. E se Deus, na sua soberania, Ele vem intervir, amém? Porque quando Ele ama a todos, e quando Deus quer intervir na vida de um ser humano, para ele não tomar o caminho errado, Ele intervir e dar o livramento aos seus filhos, seus servos, e aquele a quem Ele deseja livrar do caminho errado, para abençoar, que é o caminho fácil, e não o caminho significativo. Mas como diz aqui no Salmo 25, ao qual eu li, e na palavra do seu Deus, né, lá no Novo Testamento de João, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Salvação, só em Jesus Cristo. Bênçãos, milagres, cura, libertação, transformação, só em Jesus Cristo. Só Ele pode, só Ele desceu à terra, só Ele levou aquela cruz pesada, só Ele está à direita de Deus, só Ele opera milagres e maravilhas, só Ele cura, salva, liberta, transforma, só Ele abre portas, só Ele abençoa, só Ele protege, só Ele traz segurança, só Ele batiza com o Espírito Santo, só Ele prepara para a obra, só Ele dá dons espirituais, só Ele abençoa, só Ele cuida, só Ele faz tudo porque Ele é Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus na terra que deu a vida por mim e por você na cruz. Aceite, Senhor Jesus, como Salvador da sua vida, para que você venha morar no céu de glória. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.